Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, da última vez que ele esteve aqui no programa foi um sucesso total, né? Está de volta aqui, doutora César Vanderlei, médica pediatra. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, doutora César, bom dia. Obrigada, Marcos Dantas. Bom dia, Marcos Dantas, todos os ouvintes e quem está acompanhando também pela live do Instagram. Hoje a gente escolheu o tema para falar sobre a vitamina D e a obesidade nesse contexto da pandemia por coronavírus, né, Marcos Dantas? Então eu vou começar falando o que é a vitamina D. E aí a gente vai conversando ao decorrer da entrevista. Então, a vitamina D, ela é um pró-hormônio, o que quer dizer que embora ela seja definida como uma vitamina, ela não faz apenas o papel de uma vitamina. A vitamina D, ela é um pró-hormônio, então ela é de um precursor hormonal e ela vai estar participando de várias cascatas hormonais, dentre outras funções do nosso organismo. Então, a vitamina D, ela já é conhecidamente importante no metabolismo ósseo, porque ela vai participar da homeostasia do cálcio. Então, ela vai participar na absorção do cálcio para que seja feita a mineralização óssea. Porém, além dessa função da vitamina D, já se conhece 1000 genes no nosso organismo onde se tem receptor de vitamina D. Sendo assim, esses genes, para trabalhar, precisam da vitamina D atuante em nosso organismo. Então, um dos genes e um dos fatores que a vitamina D surgiu nessa história da pandemia do coronavírus é que ela participa da cascata de imunidade. Então, ela é uma das substâncias importantes para a função da imunidade do nosso organismo. Como é que surgiu a história da vitamina D contra a Covid? Essa história começou com um médico na Itália, na Universidade de Torino, na Itália, o Dr. Giancarlo. Ele começou a fazer um estudo de alguns pacientes que estavam na forma grave na Itália e concluiu que nesses pacientes que estavam internados gravemente, eles tinham deficiência de vitamina D. Então, foi comprovado que a deficiência da vitamina D tem um fator de causalidade para a gravidade do coronavírus? Não tem. Isso foi um achado. Aí começou um telefone sem fio, então algumas pessoas leram esse estudo e começou a relatar que a vitamina D faria parte do protocolo de tratamento, que todo mundo teria que tomar vitamina D, e aí partiu dessa história. É uma história totalmente descabida? Não é. Porque já está mais do que comprovado que a vitamina D participa da cascata da formação da imunidade no nosso organismo. Mas começou assim, então fique bem claro que não quer dizer que quem tem deficiência de vitamina D vai ter a forma grave do coronavírus. Não quer dizer isso. Quer dizer que foi um achado naquela população da Europa, da Itália, que alguns pacientes que ele investigou tinham a deficiência de vitamina D. Deu para entender? Deu sim. Agora a vitamina D, ela desempenha um efeito modulador sobre o sistema imunológico ou não? Sim, ela participa do efeito modulador. Inclusive, algumas células de defesa, como os macrófagos e linfócitos, que são células de defesa do nosso sangue, eles possuem receptor de vitamina D. Então, é muito importante que se tenha em nível suficiente a vitamina D em nosso organismo. Doutora, agora a vitamina D, ela protege contra o coronavírus e suas complicações? Com certeza quem está em casa está ligado nessa resposta. Não, ela não vai proteger, certo? Não é indicativo todo mundo sair tomando vitamina D, tomar uma mega dose de vitamina D, que vai ter um efeito protetor contra você não ter a infecção por coronavírus. Isso não é uma realidade, não é uma verdade. Mas que ter o nível suficiente de vitamina D é importante, sim, é importantíssimo. Porque até alguns estudos em alguns pacientes que são imunocomprometidos, que têm sua imunidade comprometida, foi visto que é muito importante ter a vitamina D em níveis suficientes para evitar infecções respiratórias de repetição. Então, em alguns estudos já mostra que a vitamina D, ela protege contra infecções respiratórias virais. Agora, não quer dizer que todo mundo tem que tomar uma mega dose de vitamina D. Isso não é verdade. Jamais tomar sem indicação médica, Isso, né? Nada deve ser tomado sem prescrição médica.
Doutora Césia, durante a quarentena existe indicação de suplementação de vitamina D? Não, durante a quarentena você não tem que tomar vitamina D. O que é que você tem que ter em mente? Se você é uma pessoa que já tinha deficiência de vitamina D, algumas pessoas têm essa deficiência de vitamina D, como eu, por exemplo, eu sempre tenho minha vitamina D baixa. Então, de 3 em 3 meses eu faço a dosagem para ver se é necessário eu tomar suplementação. Então, pessoas que já sabidamente têm deficiência de vitamina D, pode ir a um laboratório pedir para fazer a dosagem de vitamina D e a partir do seu nível de vitamina D você vai saber se é preciso você tomar ou não, certo? E além do mais, tentar tomar um banhozinho de sol, né? Mesmo que seja em casa, as pernas, os braços e comer alguns alimentos que possuem vitamina D. Onde é que a gente encontra a vitamina D? Então, a vitamina D, ela é produzida em nosso organismo através da exposição solar. Tem que ser um sol entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, tá bom? Então, é um sol que a gente não pode tomar muito tempo. 15 minutos já é o suficiente. Então, nessa quarentena, se você tá em casa, tem uma janela que chega o sol, tem um quintal, uma área, um muro, vai lá, toma um banhozinho de sol, que isso vai fazer você transformar a vitamina D. E alguns alimentos. Quais são os alimentos? Salmão, atum e sardinha. Esses são os principais. Fígado de boi também ajuda a produção de vitamina D. Agora, o problema é que são alimentos que não estão no nosso cotidiano, né? Não está no nosso cotidiano. Então, procurar comer um pouquinho desses alimentos sempre é importante. Então, não é qualquer tipo de peixe que tem vitamina D? Não, é salmão, atum e sardinha. Ok, você já até respondeu a pergunta aqui da Vanilza Gonçalves. Ela perguntou justamente isso. Quais os alimentos que contêm a vitamina D? Salmão, atum, sardinha, fígado de boi, ovo também ajuda numa quantidade menor. Doutora Césia, você tocou num assunto bem interessante. Existem crianças que, por exemplo, passam o dia dentro de quartos com as janelas trancadas. Isso faz mal para a criança, então? Isso faz mal, né? Isso daí é até um dos temas que a gente vai falar também sobre a obesidade, né? Que também tem influência na vitamina D, a gente vai falar. Então, assim, nessa quarentena, quais são os cuidados que a gente deve tomar? Então, principalmente com as crianças e também com a gente, porque a gente tem muitas pessoas que têm em mente que está num período de férias. Então, a gente tem que estar esclarecido e tem que esclarecer as crianças que a gente não está em um período de férias. E a gente tem que romper o comodismo. Então, criar rotinas, mesmo que seja dentro de casa. Fazer exercício, arrumar a casa, pular corda, brincar de esconde-esconde dentro de casa, colocar seu filho para se movimentar e você se movimentar também. E outra coisa, restringir a quantidade de horas de telas. Isso é muito importante. Televisão, computador, celular. A gente não pode estar o dia inteiro assistindo, principalmente as crianças. Isso é um fator muito importante. Então, vamos restringir os números de horas. Dependendo da idade, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não pode passar o dia inteiro. E principalmente à noite, não estar assistindo à noite. Inclusive, essas televisões mais modernas, elas vão ter o mesmo efeito da tela de um celular, de um tablet que fica perto do rosto, porque elas têm uma onda de luminosidade maior. Então, não é indicativo a gente ficar assistindo televisão até tarde, nem as crianças. Por quê? Porque isso vai diminuir a produção de melatonina, que é o nosso hormônio do sono. E diminuindo o hormônio do sono, a melatonina, a gente vai ter insônia, não vai dormir bem, e isso vai interferir em toda a cascata hormonal, até que vai chegar na produção de vitamina D. Antes da gente voltar aqui ao assunto, você tocou num tema bem interessante. Vamos aqui puxar aqui a orelha de muitas mães que estão nos ouvindo agora, né? Essa questão, por exemplo, do uso do telefone celular pelas crianças. Muitas mães deixam as crianças com o telefone celular para se manterem tranquilas, né? Qual é o tempo médio que uma criança pode passar, independente de sua idade, por exemplo, com o telefone celular? Pronto, olha, isso aí é uma questão muito importante. Muitos estudiosos já debateram isso, que isso não deve ser feito. Realmente, muitas mães entregam celular, entregam tablet, bota YouTube na televisão para a criança ficar ali distraída e a mãe ter um pouquinho mais de tempo, né? Então, assim, muito importante o horário que vai ser escolhido para a criança ficar assistindo e a quantidade de horas. Então, a quantidade de horas não deve ultrapassar 3 horas diárias, certo? Já é mais do que suficiente a criança passar 3 horas assistindo. Então, vamos nos movimentar. A gente precisa se movimentar,
condicionar o nosso organismo a se fortalecer, porque se vier a adoecer, estaremos mais preparados para enfrentar. Principalmente as crianças. E as crianças, ficando assistindo o dia inteiro, isso vai ocasionar obesidade infantil, que é um problema importantíssimo. Voltando ao nosso tema de hoje, né? Quais são os indivíduos que necessitam complementar essa questão da vitamina D? Pronto, os indivíduos que precisam tomar a vitamina D são aqueles indivíduos que já sabiamente têm deficiência de vitamina D, ou se você está assistindo a matéria e achou interessante, faz o exame da vitamina D, a dosagem, para ver se você está precisando tomar. E também aquelas pessoas que por algum motivo não possam tomar sol, como por exemplo as pessoas que têm lúpus eritomatoso sistêmico, estão em crise, não podem tomar sol. Então é uma pessoa importantíssima para se fazer uso da vitamina D da complementação, tá certo? Então é isso, é para quem precisa realmente, tem a deficiência, tem alguma comorbidade que impeça tomar sol, ou algumas comorbidades, como algumas pessoas que têm problemas intestinais, que a vitamina D ela é absorvida no intestino delgado, e algumas pessoas que têm algumas doenças intestinais não vão absorver bem, mas essas pessoas provavelmente já estão sendo acompanhadas por seu médico e já têm a suplementação de vitamina D. Existem riscos de tomar a vitamina D em excesso? Não só vitamina D, mas tudo em nosso organismo que seja tomado em excesso, sem orientação médica, sem prescrição, pode levar a quadro de intoxicação. E a intoxicação por vitamina D é uma intoxicação que pode ser grave. Então ela pode causar náuseas, poliúria, a pessoa fica urinando com maior frequência, pode ter desidratação devido a isso, cálculos renais, tonturas, e pode ter uma confusão mental. Então, o seu sistema nervoso, ele pode entrar em colapso e você pode ter uma condição grave. Então, mais uma vez, eu deixo dito aqui, não se mediquem de forma de automedicação. Não tomem por conta própria. Fale com o seu médico se você está nessa dúvida. Se você acha necessário, procure um médico. Doutora César, como garantir um aporte adequado de vitamina D durante essa quarentena? Pronto, é aquilo que eu já falei, tomar um banhozinho de sol, mesmo que seja em casa, procurar uma janela, algum local de casa que tenha os raios ultravioletas cheguem, e tomar de 10 a 15 minutinhos de sol diário, e as alimentações pelos peixes, atum, sardinha, salmão, fígado de boi, ovo, também ajuda. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela quer saber o seguinte: doutora César, a respeito da vitamina A a Z, quais são os benefícios dela para o nosso organismo nesse tempo de pandemia? Então, é o que eu sempre tenho dito. Muitas mães chegam no meu consultório, a primeira coisa que faz é pedir vitamina para o filho. Olha, vitamina a gente só precisa tomar se realmente a gente tem uma condição que não consegue absorver essas vitaminas, que geralmente é alguma doença intestinal, ou se realmente a criança tem um déficit alimentar ou a pessoa. Então, são aquelas pessoas que estão em desnutrição. Então, isso não é uma verdade. Você não precisa estar tomando vitamina de A a Z em pandemia. Você não precisa estar dando vitamina A ao seu filho para estimular apetite. Isso é outra lenda. Depois a gente pode até fazer um programa sobre isso. Então, não precisa. O que precisa ser feito é se alimentar de forma correta, alimentos saudáveis, naturais o máximo possível, e tomar o banho de sol e se exercitar, tá? Então não tem isso de estou na quarentena, na pandemia do coronavírus, eu preciso tomar vitamina diária. Não, se alimente bem, que você já vai ter a vitamina que seu organismo precisa. Porque muitas vitaminas estão nos alimentos, né? Praticamente todas. Ok, então, doutora César, antes da gente falar aqui sobre a questão da obesidade, no início da pandemia a gente lia muito de que criança, ela, por exemplo, não estava tão, digamos assim, propícia a ter o Covid-19. Isso é mito ou é verdade? Olha, pelas estatísticas é verdade. O número de crianças que chegaram a casos graves e até mesmo a óbitos são mínimos. Agora, não se sabe o porquê ainda. Tem estudos que falam sobre a questão de imunidade ainda está sendo ativada, a questão da vacina BCG, que em nosso país ela é protocolo, em alguns países não são, a cascata de imunidade. Então, aquela resposta da imunidade para combater o vírus não vai ser tão grande. É uma das opções dadas para que as crianças tenham menos casos graves. Mas ainda não tem nada comprovado.
Vamos aqui falar agora da questão de obesidade. Pacientes com obesidade têm maior fator de risco para desenvolver complicações pelo Covid? Sim, a gente está vendo que a obesidade é o principal fator de risco entre os jovens para se ter a forma grave do coronavírus. Então, por que que isso acontece? Porque a obesidade, ela é uma condição inflamatória. Então, o organismo de uma pessoa obesa, ele vive inflamado, certo? As adipocinas, que são substâncias produzidas pelos adipócitos, que são as células de gorduras, elas em alto nível, elas podem inibir a imunidade. Então, o obeso, ele vai ter a imunidade comprometida. Além disso, a leptina, que é o hormônio que dá saciedade, os obesos têm muita leptina, porém ela não funciona tão bem. Então, a leptina, que é o hormônio da saciedade, ela vai participar, não é produzir, ela vai participar da cascata imunológica na produção das células natural killer. Então, a pessoa obesa, ela tem a sua imunidade comprometida pela obesidade e ela vai aumentar as células inflamatórias. E um dado bem recente, bem interessante, que ainda não é comprovado, mas que eu li recentemente, é que os adipócitos, as células gordurosas, elas vão ter os receptores de ECA, que o vírus, ele se liga a esses receptores de ECA, o vírus do coronavírus. Então, está se estudando se a pessoa com maior células gordurosas, elas vão ter uma carga viral maior e, por isso, elas vão ter maior gravidade do coronavírus. Deu para entender? Deu sim. Então, pode ser que o vírus esteja se acumulando nos adipócitos gordurosos e aí tendo uma carga viral maior e a pessoa tendo a vir ter casos mais graves. Além do mais, a obesidade, ela vai diminuir a função muscular, que é muito importante para o funcionamento pulmonar. Então, as pessoas obesas tendem a ter a musculatura flácida. Então, não vai ter um drive respiratório bom pulmonar para poder suprir a necessidade da ventilação que o coronavírus nos impõe. Ela vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade para ser entubada, caso seja necessário ser entubada. Os exames não são tão bem feitos como em outras pessoas, porque o tecido gorduroso prejudica um pouco a visualização dos exames e os cuidados são um pouco prejudicados também pela equipe de enfermagem. O efeito sanfona, engorda e emagrece, prejudica mais ainda a imunidade? O efeito sanfona prejudica igualmente a pessoa ser obesa, porque vai causar sempre uma desregulação hormonal. Pacientes que passaram por cirurgia bariátrica têm um risco aumentado? Não, por si só a cirurgia bariátrica não aumenta o risco do obeso. Porém, aquelas pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, elas precisam ter um acompanhamento rigoroso médico e elas precisam, sim, sempre estar tomando suplementos vitamínicos e minerais. Então, são pessoas que têm que ter um acompanhamento. Se você fez uma cirurgia bariátrica, não faz o acompanhamento, não toma os seus suplementos, está na hora de procurar um médico. Está na hora importante de você ter suas suplementações. A quarentena ela pode ter um impacto negativo sobre a obesidade? Sim, pela questão das pessoas não estarem se exercitando, mesmo que a nível domiciliar. Então, os obesos não vão estar participando daqueles programas de redução de peso. A gente fica mais sedentário, quer sempre estar assistindo. Então, isso tem um efeito negativo na obesidade. Além do mais, a ansiedade e a depressão, que está aumentando demais nessa quarentena e tem uma relação significativa com a obesidade. Porque o obeso, quando ele está nesse estado de ansiedade, de depressão, ele tende a comer mais mesmo sem ter fome. Vai descontar os problemas, os seus desafios na comida, né? Isso mesmo. Outra pergunta, quais são as recomendações para os pais ou responsáveis por crianças e adolescentes com obesidade? Pronto, é aquilo que a gente já falou. Colocar o seu filho para se exercitar, mesmo que seja dentro de casa. Inventar brincadeiras que seu filho vá se movimentar. Então, pular a corda, ajudar a arrumar a casa, ajudar a limpar a casa, esconde-esconde, o que for para seu filho se movimentar. Então, é a hora de usar a criatividade e dar atenção ao seu filho. Restringir os horários de telas, isso é muito importante, tá certo? Então, isso que a gente já falou. Tentar manter uma alimentação saudável. Nessa quarentena, muitas pessoas, para não estar indo muito ao supermercado, não estar saindo de casa, tá comprando muitos enlatados e embutidos.
Isso não é bom, porque os enlatados e embutidos têm muita gordura, tem muito sódio, isso vai acarretar problemas e vai aumentar a obesidade. Então, tentar fazer um esforço para comprar mais alimentos saudáveis e in natura. Essas são as recomendações na quarentena. Se movimentar, alimentar de forma saudável e não estar o tempo todo assistindo. Manter a rotina que ela vem mantendo, por exemplo, dormir cedo, acordar cedo, porque isso, ter você uma boa mesmo rotina disse, de sono. não Muito pode achar que importante. está em férias, né? Não estamos em férias. Doutor, tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. O sol todo dia pode dar excesso de vitamina D? Olha, isso é uma questão que muitos estudiosos falam mesmo. O sol, a vitamina D proveniente do sol, ela não vai causar intoxicação, porque quando ela chega em um nível elevado, o próprio organismo desestabiliza algumas células para que ela não seja absorvida. Então, o sol em excesso não vai causar intoxicação por vitamina D, mas tem que ter o cuidado com a pele, né? Não esqueça. Outra pergunta da vitamina complexo B, pode tomar sempre ou também não é bom? Não, nenhuma vitamina deve ser tomada de forma de automedicação e nem em excesso, nenhuma. É tanto que naquela primeira entrevista do coronavírus a gente falou muito sobre a vitamina C, que muitas pessoas estão tomando indiscriminadamente e tem que se ter o cuidado, porque intoxicação por vitamina C também é uma realidade, viu? E então, vitaminas, se você tem algum problema intestinal, algum problema crônico, realmente está em desnutrição, toma vitamina. Se não está, não tem indicação. Outra pergunta, qual o horário certo para a vitamina D para uma criança de 8 anos? O horário certo do sol. Do sol, Geraldo? De tomar vitamina D? Então, nas crianças, existe protocolo que de 0 até 2 anos deve-se ser feita a suplementação de vitamina D. Então, nasceu até 2 anos, suplementação de vitamina D. Isso é protocolo, tá certo? Aquela história de que de manhã cedinho, dá banho de sol na criança para transformar a vitamina D, isso caiu por terra. Por quê? Porque os raios de sol que transformam em vitamina D são os raios UVB entre 10 e 3 horas da tarde. Então, é um horário que não se deve dar banho de sol em recém-nascido. Por isso que as crianças têm que tomar a vitamina D de 0 a 2 anos. Passou de 2 anos, aí vai depender do check-up médico anual que o seu filho vai fazer para ver se ele precisa tomar vitamina D ou não. Doutora, pergunta a doutora se eu posso dar sardinha enlatada. Olha, as sardinhas enlatadas, existem alguns tipos que você vai pesquisar, que ela tem o óleo vegetal, é o óleo mais natural que tem e é sem conservantes e sem adição de sal. Você procura na prateleira, no rótulozinho que você vai achar, e essa daí é a mais importante e a melhor para você utilizar. Outra pergunta, eu sinto muita fraqueza, pode ser falta de vitamina? Pode sim, pode ser. No caso, tem que procurar saber que vitamina está necessitando, Isso, tem que se fazer exames para chegar a ver o que é. Doutora Césia, gostaria de saber o que é bom para a imunidade baixa. Meu filho tem 17 anos e qualquer coisa gripa, rapidinho. Olha, isso daí pode até não ser imunidade baixa. Essa questão de imunidade é um assunto muito complexo. A imunidade, a gente já nasce com ela. Então, a gente já nasce com 50% de nossa imunidade ativada. As outras 50% a gente vai criando a decorrer das infecções que a gente tem. O nosso organismo vai se fortalecendo através também de nossa alimentação e nosso estilo de vida. Agora, dizer que uma pessoa que tem gripes frequentes, amidalites frequentes, ela tem imunidade baixa, pode não ser, pode ser somente predisposição genética de você ter esses problemas respiratórios de repetição, você puxou alguém para ter isso, pode ser uma rinite no seu filho de 17 anos, no caso, pode ser uma rinite que ele venha a ter, que é um processo inflamatório da mucosa nasal, e isso pode desencadear sintomas como espirros, corizas, tosse, e pode não ser uma gripe. Pode ser apenas uma crise de rinite. Então, procure passar ele num otorrino. O óleo de sardinha pode ser consumido ou tem que ser descartado? Não sei dizer, Marcos Dantas. Isso aí realmente de não sei. vitamina não tem nada a ver, não? Não.
Ok, tem mais pergunta aqui. Meu filho tem 8 anos de idade, pesa 48 quilos. É obesidade? Sim, obesidade. Então tem que fazer uma dietazinha. Tem que fazer um check-up, medir o IMC, ver a altura e começar um estilo de vida para redução. Até porque é a idade ideal para as crianças conseguirem não estar em obesidade é aos 9 anos de idade. Por quê? Porque aos 9 anos de idade começa-se a puberdade. Então, a cascata hormonal da criança vai ocorrer uma modificação total. Em meninos, testosterona aumenta, estrogênio diminui. Então, isso vai influenciar demais na formação genital de testículo, de tamanho de pênis, como também de imunidade, de tamanho, de crescimento. Então, aos 9 anos de idade, seu filho não deve estar em obesidade. Então, você que perguntou que está com um filho de 8 anos, comece de hoje a dieta. Tem mais pergunta? Eu posso mandar fazer a vitamina D? Pode sim, pode fazer, né? Farmácias de manipulação manipulam praticamente tudo, mas você encontra já nas farmácias normais, dos laboratórios, variedades de vitamina D. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutora. Eu quero fazer uma pergunta. Minha menina, ela tem 7 anos e ela está com um fastio muito grande. Eu posso estar dando a Petvit a ela? E aí, doutora? Olha, isso aí vai de cada pediatra. Eu não oriento. Por quê? Porque essa questão de falta de apetite em criança, isso é muito irrealidade. Porque se você oferecer um biscoito recheado, uma pipoca, uma bagana qualquer à criança, ela vai querer. Então, ela não tem falta de apetite, ela tem um mau hábito alimentar. Então, o correto para você fazer uma criança se alimentar é você estabelecer horários e regras na alimentação. Voltar aos horários, às regras de antigamente dos nossos pais, dos nossos avós. Na hora do café da manhã, sentar-se à mesa, comer o que for oferecido. Na hora do almoço, na hora do jantar. E as baganas deixar para o final de semana. Essa história de vitamina para estímulo de apetite, isso é uma lenda. Tá certo? Isso é lenda. Algumas pessoas vão ter aumento de apetite porque elas vão ter sensibilidade às vitaminas do complexo B, que realmente podem dar um aumento de apetite. Mas algumas pessoas não têm. Então é a mesma coisa de tomar água, tá certo? Então a maioria das crianças não tem falta de apetite. Ela apenas não tem uma rotina alimentar. Então eu oriento a você criar uma rotina alimentar do seu filho. Quer dizer que nunca mais vai comer sorvete, chocolate? Não, não quer dizer. Isso aí você deixa para um domingo. A criança pode ter o seu dia de lixo, comer aquela besteirinha. Eu sou a favor porque eu fui criança e eu comi. Eu não sou aquela pediatra de nem nunca, nem sempre. Não sou. Mas tem que ter regra e tem que ter limite. Na hora que você faz isso com a criança, ela começa a se alimentar. E criança sabe fazer drama com os pais, né? Com certeza. Chantagem, drama, tudo. Tem mais pergunta? Bom dia, doutora. A minha filha tem 9 anos. Ela só pesa 25 quilos. É normal o peso dela? E outro que eu queria perguntar. Ela é muito ansiosa. Quando ela quer uma coisa assim, ela fica gelada as mãos. Isso é normal? E aí, doutora Césia? Olha, essa questão do peso de sua menina, 20 e poucos quilos, com 9 anos de idade. Não tem como eu lhe responder se ela está em subnutrição ou desnutrição. Por quê? Porque vai depender da altura dela. Então, tem que se fazer um cálculo, colocar num gráfico para ver se realmente o peso não está ideal para a superfície corpórea dela, que vai depender da altura. Em relação às mãos suando, sim, isso é sintoma de ansiedade. As mãos suarem de forma geladinha, isso aí é ansiedade. E as crianças estão sofrendo muito com isso nessa questão dessa pandemia e dessa quarentena. Então, sente-se com ela, converse, explique e acalme. E tente não estar assistindo esses programas com essas entrevistas que dá muito medo a gente. Imagine as crianças. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria saber da doutora se eu tenho um neto com 6 anos. Ele pesa 35 quilos. Ele já está no caminho da obesidade? E aí, doutora? Sim, nesse daí que tem 5 anos e já tem 35 quilos, independente da altura, porque a gente tem uma média de altura por idade, ele já pode sim estar iniciando um quadro de obesidade infantil. Então é aquilo que eu sempre digo, estabelecer rotinas e regras e praticar atividade física. Hoje em dia é uma realidade muito grande a obesidade infantil.
por conta de celular, de tablet, de videogame, de televisão. As crianças não se movimentam mais como antigamente. Então tem que ser estabelecidos regras, horários e rotinas. Tem mais pergunta? Bom dia. Gostaria de saber a questão da criança que ela não é muito bem na alimentação. Alimentação do grosseiro, feijão, arroz. Que ela não é muito bem no comer de panela. Que a fruta faz bem para ela, porque ela gosta muito de fruta. E quais são as frutas bem adequadas para ela chupar, para ela comer durante essa quarentena. E aí, doutora Césia? Olha, fruta é sempre bom, sempre recomendado, tá certo? Então não tem essa história de fruta melhor, fruta pior. Todas liberadas. Frutas possuem sacarose, frutose, vitaminas, minerais, tudo que a gente precisa. Então ter uma dieta rica em fruta, ótimo. Agora que precisa também dos carboidratos, de fibras, de outras substâncias que tem nas outras alimentações. Então é como eu lhe disse, olha, as crianças hoje em dia, Marcos Dantas, estão com muito querer. Não quero isso, não quero aquilo, não gosto disso, não gosto daquilo, mesmo sem provar. Então tentar conversar, criar uma rotina que você consegue que seu filho coma. E outra coisa, das frutas, o que eu sempre digo aos meus pacientes, eu não gosto que as crianças tomem suco de goiaba. Por que essa discriminação com a goiaba? Porque uma vez eu fui para um congresso em Brasília, que tinha um gastroenterologista do Canadá, e ele deu uma aula sobre a ingestão de suco de goiaba, que o ácido da goiaba, quando transformado em suco, ele não faz bem ao ácido do estômago. Então, quando a criança toma muito suco de goiaba, ela pode até desenvolver uma gastrite. E aquelas crianças que estão com diarreia, cólica, então, mais um motivo para evitar suco de goiaba. Então, das frutas, tudo liberado. Comer a goiaba, pode. Agora, tomar suco de goiaba em excesso e sempre, eu não gosto, não. A Raquel Fernandes pergunta, minha filha tem 10 anos, pesa 52 quilos, não sei o que fazer para ela emagrecer. Já fiz de tudo e não consigo. Cada dia mais ela aumenta. E aí, doutora? Aí a gente tem que fazer uma investigação dos hormônios dela. É muito importante investigar os hormônios tireoidianos, porque disfunção em hormônio tireoidiano é uma das causas de obesidade, de aumento de peso, de sonolência, de fadiga. Então, toda criança que está entrando em obesidade tem que ser visto um check-up da tireoide dessa criança. E, mais uma vez, tentar estabelecer rotinas e regras. Agora, é muito difícil para uma criança fazer dieta. Muito difícil. Então tem que a família inteira entrar em dieta para poder estimular essa criança e não comprar para dentro de casa. As mães falam muito assim, meu filho só quer comer biscoito recheado, só quer comer pipoca. Quem compra é você. Criança não tem dinheiro, então se ele come é porque você oferta. Então pare de comprar, não tenha em casa, deixa esses alimentos para quando for uma festinha, um aniversário, alguma coisa do tipo. Não tenha em casa que ele não vai comer, porque ele não tem condição de comprar. Então estabeleça regra, rotina, atividade física. Quando passar essa pandemia, andar de bicicleta, patinete, caminhar, correr, brincar, é a maior combate à obesidade infantil. Abraça aqui a vereadora Rosângela, ela pergunta, se uma criança com 8 anos pesa 48 quilos, uma criança com 4 e pesa 25 também está... Uma criança com 4 e pesa 27 quilos está obesa? Se uma com 5 pesa... Não, se uma com 8 anos pesa 48 quilos, uma com 4 e pesando 27 quilos está obesa? Sim, esses 27 quilos em 4 anos provavelmente já está alto para essa criança. Mas, mais uma vez, eu digo que depende da superfície corpórea, da altura, do IMC e do gráfico de altura e peso. Outra pergunta, bom dia, meu filho tem 10 anos e é viciado em comer pimenta, tem algum problema? Pimenta é um alimento irritativo pro trato gastrointestinal. Então, realmente, ele nem tem idade e nem ninguém, seja criança, adulto, idoso, não pode comer pimenta em excesso. Posso dar qualquer vitamina D a uma criança recém-nascida? Não. A vitamina D tem a dose adequada, os tipos adequados para a criança recém-nascida. Você provocou essa questão da goiaba? Pronto, aí a gente pergunta da goiaba agora, que aí o povo quer saber o seguinte,
O suco de goiaba só faz mal para criança ou para qualquer pessoa também, um adulto? Para qualquer pessoa. Isso daí quem tá dizendo não sou eu não, viu? Era doutor Giancarlo, do Canadá, disse isso no congresso e eu achei muito interessante. Eu achei tão interessante porque meu pai, ele é portador de gastrite crônica, já teve úlcera gástrica, tem refluxo gastroesofágico e se ele tomar suco de goiaba, ele passa muito mal. Então eu já fiz a prova terapêutica, eu já botei para tomar para ver. Então realmente eu não gosto de suco de goiaba para criança, porque eu sou pediatra, então eu não indico para os meus pacientes, mas não indico para ninguém. Ok, doutora Césia Vanderlei é médica pediatra, ela está na Clínica São José, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. O telefone de contato 981 48 38 38. Muito fácil, 981 48 38 38. Doutora Césia, obrigado por sua participação e volte sempre aqui ao nosso programa. Volto sim. Mona Lisa, e aí no meu Instagram tem muita pergunta? Tem alguma pergunta aí, Mona Lisa, no Instagram? Ele já perguntou. Perguntei. Pronto, as outras eu respondo no direct. Pode mandar perguntas se tiver em relação ao tema. Chegou só uma pergunta aqui de última hora, né? Minha filha tem 8 anos, quando menor comia de tudo. Hoje em dia é muito seletiva na alimentação, principalmente no almoço. Quando se fala em comer feijão, fica logo com ânsia de vômito. O que devo fazer? Olha, é porque essa questão de alimentação em criança é uma questão difícil. É o querer. As crianças estão com muito querer. Agora, se ela realmente tem ânsia de vômito ou chega a vomitar com o feijão, não insista. Tente procurar alimentos que substituam o feijão. Então, carne tem bastante quantidade de ferro, mais do que feijão. Ervilhas, brócolis, outros alimentos. Tente substituir, não force não. Mas isso é devido ao querer que as crianças estão demais. Ok, então, até a próxima oportunidade. Quer falar do isolamento? Então pode ficar à vontade. Como é essa questão do isolamento? Nós vemos, inclusive, aí hoje que alguns profissionais já, por exemplo, estão, digamos assim, mais abertos a essa questão do isolamento social. O que é que a doutora Césia defende? Isso, eu até tinha dito a Marcos Dantas que eu queria dar a minha opinião sobre o isolamento contra o coronavírus, né? Deixo claro que é uma opinião minha, que foi formada pelas questões que eu venho lendo, que eu venho visualizando, que eu venho assistindo, né? Então, o que eu acho desse isolamento? Foi importante para combater o coronavírus, importantíssimo. Então, foi algo extremamente importante. Para que foi o isolamento? O isolamento foi uma fase para que todo mundo não adoecesse de uma vez e desse tempo para o sistema de saúde se adequar. Tá certo? Agora, a gente vai poder passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 6, 1 ano em isolamento? A gente não pode. Porque isso vai causar um colapso econômico tão grande que vai influenciar em nossa vida, que talvez seja mais danoso do que o coronavírus. E outra coisa, é uma doença viral. Então, partindo para a parte médica. É uma doença viral que não se tem vacina. Então, ao meu ver, isso só vai começar a diminuir a curva quando 60% a 70% da infecção já tiver sido infectada, para que assim seja criada a imunidade inata do organismo, a gente fique mais fortalecido e essa pandemia, essa reação exacerbada contra o coronavírus venha a diminuir. Eu estou desejando que todo mundo adoeça de coronavírus? Não, mas isso é uma realidade. E outra coisa, os casos graves estão em torno de 2% a 5% da população. Então, não é todo mundo que vai ter caso grave. Inclusive, muita gente que está isolado com medo, você pode já ter sido contaminado pelo coronavírus e não ter tido nada, ou ter tido apenas um resfriado. Então, o que eu acho em relação ao isolamento, foi preciso, foi primordial, mas também tem que ser visto que a economia tem que funcionar, tem que girar, porque o colapso na economia vai acabar refletindo na saúde. Então, isso aí é uma faca de 2 gumes. Então, tem que ser pensado, muito bem pensado. E quando for criticar alguém que esteja defendendo a abertura econômica. E outra coisa, todos os cuidados que devemos ter, todo mundo já está esclarecido. Se você é idoso, se você é doente, se você não trabalha, fique em casa realmente. Se você precisa sair, usar máscara, estar sempre lavando mãos, ter sempre um álcool gel,
ter os cuidados. As escolas, quando reabrirem, um fator importantíssimo contra a obesidade infantil é as crianças irem para a escola, porque lá elas têm a rotina de ter o lanche e lá elas gastam bastante energia, além da interação social. Agora, quando reabrir as escolas, os pais terem a consciência de não mandar as crianças com sintomas gripais. Realmente não mandar, que isso é uma realidade. A gente vê que no início de gripe tá espirrando, tá tossindo, mas não tem febre, os pais mandam. Então isso aí fica um ensinamento pra gente, pra realmente não mandar a criança doente pra escola. Ok, então. Obrigado pela sua participação, doutora. Obrigada. 7 horas.